Olá a todos e bem-vindos ao Clube do Dólar. O meu nome é Rafael e aqui a gente fala sobre investimentos no exterior e assuntos correlatos. Bem, é verdade que um bom investidor tende a saber bem ler um balanço, tende a entender bem as regras contábeis que regem esse balanço, tende a, talvez, se ele for um pouco mais avançado, a compreender bem os ciclos da economia e os ciclos de mercado como um todo. Contudo, não existe bom investidor sem saber onde está colocando seu dinheiro propriamente dito. Porque por trás de cada ação existe uma empresa real, que funciona na economia real, fazendo atividades reais, vendendo produtos reais ou oferecendo serviços reais. Então, compreender um pouco sobre a empresa que lastreia a ação que a gente investe é de suma importância. E nesse sentido, o Peter Lynch, que foi um dos maiores gestores de recursos da história, tem algo a nos ensinar. Em seu livro O Jeito Peter Lynch de Investir, ele ensina o método que ele mesmo usava para classificar ações. Ele chama isso de as 6 categorias de ações, que depois ficou conhecido como as 6 categorias de Peter Lynch. E se você já assistiu a algum vídeo aqui no canal de análise de empresa, você deve saber que eu uso isso nas análises. E eu uso como um critério para mim mesmo nas minhas decisões. Então, nada mais justo que a gente conversar um pouco sobre esse critério e sobre as 6 características propriamente ditas. São elas: crescimento lento, confiável, crescimento rápido, cíclica, em recuperação ou ativos ocultos. Então vamos começar pelo começo. Quem é Peter Lynch, afinal? Primeiro ponto, Peter Lynch foi um dos mais consagrados gestores da história, se não o mais consagrado. Tem muitos livros sobre ele e ele é muito respeitado no mercado financeiro, porque ele conseguiu retornos anualizados de 29,2% no intervalo de 13 anos. Entre 1977 e 1990, Peter Lynch conseguiu retornos muito elevados. 29,2% é algo impensável para meros mortais como nós, principalmente no mercado americano, que é mais maduro do que o nosso aqui brasileiro. A gente está mais acostumado a uma volatilidade altíssima e às vezes, algumas ações batem mais ou menos 50%, 60% no intervalo de um ano, mas isso se dá pela nossa volatilidade aqui. No contexto americano, em que o mercado é menos volátil, 29,2% ao ano durante 13 anos é algo muito grande. Então, Peter Lynch é um homem que nós devemos sim respeitar e muito. Um outro fato sobre Peter Lynch é que, durante a sua carreira, ele sempre foi adepto de grande diversificação, chegando a ter mais de 1.400 ativos em sua carteira, ao mesmo tempo. Então, para mim, que acredito muito na diversificação e enxergo a diversificação como uma aliada do investidor, principalmente nós, pessoas físicas, precisamos ter essa diversificação. E Peter Lynch foi um exemplo de um grande nome do mercado financeiro que era um grande adepto de uma grande diversificação. Porém, ele diferencia em seu livro diversificação de priorização, que é como ficou a tradução de diversification. Então, diversification é diferente de diversification. É uma palavra que o próprio Peter Lynch inventou para a diversificação pela diversificação. Se nós temos uma empresa boa e uma empresa ruim, nós devemos comprar apenas a boa. Se existem 50 boas e 50 ruins, nós podemos diversificar dentro das 50 boas e não comprar as 100 pensando que estaremos mais diversificados. Diversificação tem que ser aliada à qualidade dos ativos que nós estamos adquirindo. E conforme eu falei aqui no início, Peter Lynch foi quem desenvolveu o critério das 6 categorias de ações, que nós vamos ver a partir de agora. Muito bem, empresas de crescimento lento é o primeiro tipo de empresa que Peter Lynch coloca. E elas têm como característica serem empresas que tendem a não passar por larguíssimas oscilações em seus balanços e cotações, ou seja, o lucro dessas empresas, que nós classificamos como crescimento lento, tende a crescer, suas receitas tendem a crescer, mas elas tendem a não sofrer mais 50%, menos 50% de diferença no lucro anual. Essa é uma característica que marca esse tipo de empresa. Geralmente são empresas médias ou grandes, com uma boa fatia de market share, ou seja, fatia de mercado. São empresas que não são necessariamente as líderes, as maiores em seus segmentos, mas são empresas já posicionadas. Então, aqui a gente tira a possibilidade de small caps, por exemplo. Small cap de crescimento lento é algo muito difícil de acontecer. E geralmente, quando acontece de uma small cap entrar numa categoria de crescimento lento, é porque o mercado em que ela atua é enxuto. Então, em termos absolutos, uma empresa que nós vemos lá de 1, 2, 3, 5 bilhões em valor de mercado, pode ser uma empresa de crescimento lento se ela estiver em um mercado que já é maduro.
o que pode muito bem acontecer, o mercado ser maduro, mas pequeno. Dividendos altos, regulares e crescentes também é uma característica de empresas de crescimento lento. São empresas que, por terem já um grau de maturidade, elas podem sim distribuir seus dividendos e conforme o lucro vai crescendo devagar, ela vai aumentando devagar também os seus dividendos. Normalmente são empresas que acompanham mais ou menos o crescimento da própria economia ou do próprio mercado em que elas atuam. São empresas que não vão ser disruptivas de estourar lucros absurdos, mas também, conforme eu falei ali atrás, não vão ser empresas que vão entregar algo completamente frustrante. Então vamos às vantagens. Empresas de crescimento lento são mais previsíveis, são menos voláteis, têm negócios menos arriscados, têm proteção ao investidor através de dividendos, porque geralmente são empresas de dividendos, e valuations mais simples e geralmente mais descontados. Pelo fato de o mercado não enxergar, muitas vezes, potencial de crescimento nos lucros dessa empresa, a cotação acaba ficando um pouco mais presa e ela negocia geralmente por índices de preço sobre lucro, enterprise value sobre EBITDA, preço sobre receita, geralmente um pouco abaixo do mercado como um todo, porque o próprio mercado não enxerga esse potencial de crescimento todo. E claro, existem as desvantagens de se investir nesse tipo de empresa, que são, por exemplo, o menor retorno esperado. Como nós não esperamos uma curva de lucro muito agressiva, naturalmente a empresa não vai entregar o mesmo retorno que uma empresa pequena com potencial de lucro, de crescimento de lucro enorme pode entregar. Outro ponto é que ela tem maiores chances de seu setor começar a decair ou sofrer disrupção pelo fato de elas já estarem, em geral, em setores um pouco mais maduros. Setores maduros, como não tem muito para onde crescer, acabam sendo alvo aí de disrupção, como é o caso dos bancos tradicionais, que estão sofrendo uma disrupção ou pelo menos uma concorrência maior por causa da chegada das fintechs. Necessidade de maior cuidado em relação ao preço que você paga pela ação. Aqui, o custo de você pagar caro demais na ação pode ser muito elevado. Enquanto, conforme a gente vai ver ali na frente, empresas de crescimento rápido, se você pagar mais ou menos, não vai fazer tanta diferença se a tese se concretizar. Porque o crescimento dos lucros de uma empresa de crescimento rápido pode levar consigo a cotação de forma muito veloz. Enquanto nas empresas de crescimento lento, a tendência é que isso não aconteça. Empresas confiáveis têm como características serem empresas gigantes e com respeitáveis fundamentos. Empresas confiáveis são empresas que já passaram pela fase de crescimento rápido, já passaram pela fase de crescimento lento e hoje estão no grau máximo de sua maturidade. São empresas que o mercado enxerga como confiáveis porque elas vão continuar ali, tendem a continuar ali. Dificilmente você bate numa empresa dessa. Dificilmente ela perde por ela possuir ganho de escala, por ela possuir marcas fortes e de reconhecimento popular. Geralmente, essas empresas confiáveis têm um market share muito elevado, às vezes são quase dominantes em seus segmentos, e o mercado as enxerga como blue chips, que são aquelas empresas gigantescas de mais de 100 ou 200 bilhões, conforme aí vai de cada critério, né? Mas empresas muito grandes. Tem como vantagem serem resilientes a crises. Então, em crises, em épocas em que o mercado todo cai lá seus 30%, a tendência é que essas empresas confiáveis caiam menos do que o mercado. Mas, da mesma forma, como desvantagem, em épocas em que o mercado sobe muito, empresas confiáveis tendem a subir um pouco menos. Então, a característica geral dessa empresa é ela ser grande, ela ser forte, ser muito lucrativa e ter uma oscilação menor, tanto para cima quanto para baixo. Elas possuem, em geral, como vantagem, acesso a crédito mais barato, porque que banco não quer emprestar para uma empresa que é extremamente lucrativa e muito forte? O risco de crédito para esse banco é praticamente nulo, então todos querem emprestar. E por todos quererem emprestar, a taxa é a menor possível. Tem valuations mais simples também, assim como o crescimento lento. Proteção ao investidor através de marcas muito fortes. E uma outra vantagem é a possibilidade que ela tem de adquirir concorrentes. O crescimento inorgânico é muito mais presente nesse tipo de empresa do que nas de crescimento rápido, porque empresas confiáveis, como já não tem muito para onde crescer, ela acaba conseguindo crescer através desses atalhos, que são adquirindo concorrentes. E é claro que ela também possui desvantagens, como menor retorno esperado, maiores chances, assim como as empresas de crescimento lento, de seu setor começar a decair ou sofrer uma disrupção por ser muito madura, na verdade até mais chances do que a de crescimento lento. Necessidade de maior cuidado em relação ao preço que você paga, assim como a de crescimento lento. E muitas vezes aqui, é até um disclaimer, que empresas confiáveis às vezes trabalham com prêmio em relação às demais empresas. Porque apesar de o mercado não enxergar muito potencial de crescimento de lucros,
A ação acaba negociando com múltiplos elevados porque o mercado confia muito nessa empresa, como é o caso da Ambev aqui no Brasil. Os múltiplos da Ambev sempre são um pouco mais elevados que a média do mercado, sendo que ela é uma empresa muito confiável, muito grande e que não vai crescer tanto. Mas isso ocorre porque o mercado a vê como uma empresa high quality. Isso não necessariamente é bom ou ruim para o investidor, depende de cada caso. E também uma desvantagem é que empresas confiáveis são alvos mais fáceis de sobretaxação, porque se o governo estiver desesperado precisando de mais receita, ele vai onde tem lucro, e onde tem muito lucro nas empresas confiáveis. Então, a chance de ela ser mais taxada pelo governo existe. Empresas de crescimento rápido, essa particularmente é a preferida de Peter Lynch, são empresas arriscadas, mas que a gente vai ver agora algumas características. Elas são empresas em sua fase mais embrionária ou com projetos de alto crescimento. Em geral são small caps, ou seja, empresas de crescimento rápido são empresas pequenas, talvez ali de pequena para média, mas que possuem um alto potencial de crescimento, geralmente com market share mínimo, com ideias às vezes inovadoras, não pagam dividendos e seu desempenho pode ser completamente descorrelacionado com o mercado. Em épocas em que o mercado cai 30%, ela pode subir 200%, em épocas de alta do mercado ela pode cair muito. Essa é uma característica dessas empresas. Ela tem como vantagem um potencial de retorno muito alto, porque pelo fato de ela ser pequena e ainda não ser uma realidade necessariamente, se o projeto se concretizar ou se ela conseguir o crescimento esperado, o retorno das ações naturalmente vai ser muito elevado. E elas costumam ter um amplo mercado para explorar, ou seja, são empresas que em geral são embrionárias, em um mercado embrionário, ou então em um mercado grande, mas com ideias diferentes, ou uma empresa com market share mínimo, que tem alguns projetos para elevar esse market share. Então, é uma vantagem da empresa de crescimento rápido. E estão em negócios, em geral, promissores e disruptivos. Desvantagens é que, geralmente, o mercado vê esse potencial e precifica a ação com preço sobre lucro muito elevado, já esperando lucro muito elevado. Mas, para confortar a gente em relação a isso, é que muitas vezes empresas aí pequenas com PL muito elevado podem superar essas estimativas e o PL ficar ainda mais alto e no longo prazo o investidor ser beneficiado com isso. Ou então o denominador lucro subir tanto que o PL caia sem o preço precisar cair. Também é uma desvantagem desse tipo de empresa que ela precisa entregar crescimento, senão pode chegar um momento em que o mercado perde a paciência com ela e o preço sobre lucro cai, mas não pelo aumento do denominador, mas sim pela diminuição do numerador, que é o preço, ou seja, preços em queda muito forte. Ela tem maior risco de volatilidade, então nesse tipo de empresa é mais comum a gente encontrar oscilações intradiárias muito mais elevadas do que as outras que a gente falou até agora, e ela precisa de constante inovação para roubar market share dos concorrentes, porque muitas vezes elas estão em setores grandes, ou então estão em setores pequenos, mas que setores que crescem, segmentos que crescem a partir da diminuição de outros segmentos. Então, ela precisa dessa constante inovação. Empresas cíclicas, vamos lá. No Brasil, a gente tem muitas empresas cíclicas, são empresas que passam por largas oscilações em seus balanços e cotações. Ou seja, empresas que às vezes passam anos só subindo e anos só caindo, porque elas são muito, em geral, ligadas a commodities ou a setores mais sensíveis aos ciclos econômicos. Então, por exemplo, a Vale. Conforme a cotação do minério de ferro sobe ou desce, a Vale acaba indo junto. Então é uma empresa que não tem muita autonomia, não tem muito pricing power para operar, e assim ela fica à mercê do ciclo econômico. Mais uma vez, isso não é bom nem ruim, é um fato sobre determinadas empresas. Como vantagem nesse tipo de empresa, a gente vê que se acertar o timing, pode-se obter retornos expressivos. Ou seja, se você consegue comprar aqui nessa imagem, ali no fundo daquele vale, você tem aí um potencial de lucro muito elevado. Mas também tem como desvantagem a possibilidade de você comprar no topo. E se você comprar no topo de uma empresa cíclica, se prepara que é ladeira abaixo por um bom tempo e você vai precisar de estômago para esperar até essa recuperação. Então, para investir nesse tipo de empresa, eu aconselho que a pessoa tenha um conhecimento sobre os ciclos econômicos um pouco mais aguçado. Para o pequeno investidor, eu acho que é melhor esperar um pouco para você investir nesse tipo de empresa. Empresas em recuperação. É um tipo de empresa que muita gente gosta, todo mundo fica aí procurando a nova Magazine Luiza e a nova não sei qual, porque realmente uma empresa em recuperação que dá certo tem um potencial de crescimento e expansão dos preços das ações muito grande. Então são empresas que passaram por graves dificuldades financeiras nos períodos mais recentes
e elas estão buscando a virada. São empresas que podem se tornar empresas saudáveis futuramente e só pelo fato de ela deixar de ser empresa ruim, às vezes pode trazer um lucro muito grande ao bolso do acionista. Elas não têm dividendos porque não têm lucros, então não tem como remunerar o acionista dessa forma porque o caixa da empresa em geral está vazio. E aqui é muito importante a gente analisar bem a gestão, porque se a empresa está em crise, às vezes tem mais passivo do que ativo e passa por dificuldades muito sérias, a gente precisa confiar na gestão e no projeto da gestão, na capacidade dos gestores para fazer com que essa empresa vire. Então, provavelmente, empresas em recuperação são um grupo em que a gente precisa ter mais cuidado com os gestores. Tem como vantagem dar os maiores lucros possíveis, os maiores retornos. Aqui no Brasil nós temos o exemplo da Magazine Luiza e da Hering, que eram empresas ruins, que viraram empresas boas e deram lucros colossais aos acionistas que confiaram nelas ali no início dessa virada. E geralmente são precificadas pelo mercado com muito pessimismo. Enquanto empresas de crescimento rápido muitas vezes têm PL 100, PL 200, as empresas em recuperação muitas vezes têm PL 1, PL 2 ou PL negativo pelo fato de dar prejuízo, mas que se vira um pouquinho o lucro, o PL fica muito baixo e o mercado acaba subindo esse preço porque passa a enxergá-la como uma empresa boa, passa a precificá-la como uma empresa que tem alguma qualidade maior. E ela tem uma baixa correlação com o mercado, podendo performar muito bem ou muito mal em qualquer época. Não tem uma correlação muito clara. Tem como desvantagem, uma grande desvantagem, ela ter chances enormes de falência. O acionista que decidir investir o seu dinheiro em empresas em recuperação, primeiramente, o ideal é que se invista um pedaço muito pequeno do seu patrimônio, e em segundo, é bom ter noção de que o seu patrimônio nelas pode virar pó. E eu elenquei aqui também vieses sardinhescos, porque empresas em recuperação tendem a gerar em nós, a atiçar em nós o nosso lado mais sardinha possível, de que nós vamos acertar a próxima grande tacada, e o mercado muitas vezes pune de forma grave, de forma séria, quem se expõe demais a esse risco. E a sexta característica de empresas que o Peter Lynch coloca são as empresas com ativos ocultos. Elas têm como característica ser empresas que possuem ativos que são ou ignorados ou subestimados pelo mercado. Esses ativos podem ser físicos, como imóveis, ou podem ser também intangíveis, como marcas, como patentes e tecnologias em geral que a empresa detenha. Elas podem ocorrer em empresas de qualquer porte, então empresas pequenas, de crescimento rápido, podem ter ativos ocultos, o que vai tornar a empresa mais interessante. Empresas em recuperação podem ter ativos ocultos também. Qualquer uma pode ter algum ativo que o mercado acaba ignorando. Uma vantagem clara desses ativos é que são neles que ocorrem as maiores assimetrias do mercado. Às vezes uma marca vale mais do que o market cap da empresa. Então, às vezes a gente pode encontrar esse tipo de assimetria e explorar, investir nessa empresa por causa disso. Aí, se a tese de investimento se concretizar, você vende a empresa posteriormente ou então se mantém como sócio, como holder, ad eternum. E essas empresas tendem a ter margens de segurança mais elevadas também, porque ela tem ali um certo limite de queda. Se ela cai muito além daquilo, a assimetria fica ainda maior por ela ter esse tipo de ativo que o mercado não está dando muita bola. Então existe ali um chão para quedas. Então empresas com ativos ocultos, em geral, não vão dar grandes prejuízos. E é claro que ela também possui desvantagens. Os ativos ocultos podem ser ignorados para sempre pelo mercado, não necessariamente a empresa possuir uma marca, uma patente ou algum imóvel que o mercado ignora vai garantir que o mercado em certo momento veja isso. A tendência é que sim, mas que não é uma garantia. E também nós podemos nos enganar sobre a análise desses ativos. Às vezes nós achamos que uma marca pode valer e o mercado está ignorando, mas na verdade a nossa análise está equivocada. E na verdade essa marca não vale tanto assim e o mercado está correto e nós errados. Afinal, o mercado nunca erra. Mesmo quando ele está errado, ele está certo. Pois bem, como nós devemos utilizar essas categorias nas nossas análises pessoais? O Peter Lynch separa essas empresas em caixinhas, porém eu gosto de ir um pouco mais além. Então eu distribuo pesos para cada categoria na análise de uma empresa. Aqui eu dei um exemplo da análise da Disney, que eu considerei ela como uma empresa confiável, mas que também tem traços ali de crescimento lento, crescimento rápido e ativos ocultos. Então a gente vai mesclando com base nesses conhecimentos que nós adquirimos sobre as categorias das empresas, o que Peter Lynch entende como cada categoria, e nós vemos que as empresas, na verdade, são intercambiáveis. Ao longo do tempo, elas podem ir mudando um pouco. Elas nunca são 100% confiáveis, como no Orkut, nem 100% crescimento rápido. Ela sempre vai ter ali pelo menos algum resquício das outras categorias. E muito bem, meus amigos, nós encerramos aqui um estudo sobre as 6 categorias de Peter Lynch.
Espero que esse estudo tenha sido útil para vocês, assim como ele foi para mim, porque eu particularmente sempre levo em conta esse estudo para minhas análises pessoais e tem me ajudado até então. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve aí no canal, deixa o like e deixa para mim algumas sugestões também sobre empresas que eu posso analisar, sobre conteúdos que eu posso trazer aqui para vocês e juntos a gente vai crescendo. Então, muito obrigado e até a próxima.